Curioso em conhecer mais sobre a Roma Antiga? Se você quer descobrir algumas curiosidades interessantes e até inusitadas sobre os romanos, vem com a gente! Oi gente, meu nome é Ana Beatriz, eu sou historiadora e esse é o canal Cu História. E o vídeo de hoje é de curiosidades sobre a Roma Antiga. Animado? Então fica com a gente porque tem muita coisa interessante. Pensando em Roma, a gente precisa considerar que ela não nasceu do vazio, nem se estabeleceu de forma excluída, individual ali na região do Mediterrâneo Antigo. Na verdade, pouco a pouco ela vai conquistando espaço e influência e por volta do século II a.C. a gente já vê a sua crescente hegemonia mediterrânea. Pondo fim à Res Publica, que é o período da República Romana, se firma enquanto império já no primeiro século antes de Cristo. A partir disso se observa uma integração econômica e cultural e uma unificação política do espaço mundo mediterrâneo sob a égide de Roma, que passa a administrar todo esse espaço a partir da implementação da Pax Romana. Nisso falamos do incremento da urbanização, na helenização dos espaços, das vias de integração terrestres e marítimas, fazendo das cidades e das suas elites os elos fundamentais da unidade política que era tanto almejada nesse processo, que se entende também como romanização. E antes da gente passar para as curiosidades, eu queria te lembrar de uma coisa. A nossa live que vai acontecer no dia 7 de dezembro, uma terça-feira, às 19 horas. A live é uma parceria do Cu História com o canal Ministério dos Quadrinhos do professor Alessandro Garcia, com o apoio da editora Aleph e da revista Faces de Clio. Nela a gente vai conversar um pouco sobre a obra Fundação do Isaac Asimov e entender um pouco a relação da ficção científica com a história antiga. E isso tem tudo a ver com o tema do vídeo de hoje, porque Asimov ele se inspira no Império Romano, no período de ascensão e de declínio do Império, para se basear na construção do universo Fundação. Curtiu? Então não deixa de se inscrever e participar, porque a gente vai ter certificado de participação e também o sorteio de um exemplar do primeiro livro da série Fundação. Eu vou deixar todas as informações na descrição do vídeo. Continue acompanhando as novidades no nosso Instagram, @cuhistoria. Curte esse vídeo se você ainda não curtiu e se inscreve no canal para continuar acompanhando e interagindo com o nosso conteúdo. Como a primeira curiosidade, vale falar sobre a mitologia e o famoso mito de fundação de Roma. De acordo com a mitologia romana, a cidade foi fundada pelos irmãos gêmeos Rômulo e Remo. Assim, segundo o mito, os dois eram filhos do deus Marte com a reia Sílvia, uma descendente dos sobreviventes de Troia. Ao nascer, o tio de Reia, que havia usurpado o trono, manda lançar os meninos no rio Tibre. Após o cesto onde estavam ficar preso na margem do rio, uma loba os encontra e os amamenta, sendo posteriormente resgatados por um pastor de ovelhas que os adota. Já adultos, Remo foi preso e levado para sua cidade natal, Alba Longa. Ao tomar conhecimento da prisão do irmão e de sua verdadeira origem, Rômulo vai ao resgate dele. Nessa revolta, além de livrar o irmão, ele restitui também o trono do seu avô Númitor. Contudo, insatisfeitos em Alba Longa, os irmãos migram com um grupo de indesejáveis para fundar outra cidade. A data atribuída pela literatura como a fundação de Roma é dia 21 de abril de 753 a.C. A acirrada disputa pelo local e nome da nova cidade acaba causando a morte de Remo. Depois disso, seu irmão Rômulo é coroado como rei de Roma. Apesar de muito difundida, essa lenda não passa disso, uma lenda. Estudiosos afirmam que o próprio nome Rômulo provavelmente foi inventado para combinar com o nome da cidade que ele viria a fundar. E a próxima curiosidade é sobre lápide para cachorro. Pois é, como a gente conversou no último vídeo lançado aqui no canal sobre a história dos cães e a relação deles com o homem pré-histórico e antigo, é mega interessante a gente observar o significado que os animais, e aí principalmente o cachorro, tinha para essas sociedades. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, saiba que essa curiosidade é uma continuação do que conversamos por lá. Então, como de costume, eu vou deixar linkado nos cards para você assistir depois. Existem muitas lápides e inscrições do período romano que expõem mensagens cheias de emoção e sentimento por esses falecidos cãezinhos da família. Bora conhecer alguma delas. A primeira diz: contemple a tumba de Aeólides,
o cachorrinho alegre cuja perda para o destino fugaz me doeu além da medida. E a segunda sobre Mia diz: como ela era doce e amigável. Enquanto estava viva, ela costumava se deitar no colo, sempre compartilhando o sono e a cama. Que pena, Mia, que você tenha morrido. Você só latiria se algum rival tomasse a liberdade de mentir contra sua amante. Que pena, Mia, que você tenha morrido. As profundezas da sepultura agora aprendem, e você não sabe nada sobre isso. Você não pode enlouquecer nem pular em cima de mim, e não mostra os dentes para mim com mordidas que não doem. Outra inscrição significativa diz assim: banhado em lágrimas carrego você, nossa cachorrinha, como em circunstâncias mais felizes há 15 anos. Então, Patrícia, nunca mais me darás 1000 beijos, nem poderá deitar-se afetuosamente em volta do meu pescoço. Em tristeza te enterrei e tu mereces. Em um local de descanso de mármore coloquei-te para sempre ao lado da minha sombra. Em tuas qualidades, sagaz tu eras como um ser humano. Ah, que companhia amada perdemos. E por fim, a Helena, filha adotiva, alma incomparável e merecedora de todo louvor. Outra curiosidade é que os cristãos eram chamados de ateus. No grego antigo, o adjetivo ateus é formado pelo prefixo a, que denota ausência, e o radical theos, que significa Deus, ou seja, a tradução literal do termo é sem Deus. É preciso entender então que nesse contexto o termo era usado com uma conotação negativa àqueles que rejeitavam os deuses. E aí por isso os cristãos eram chamados de ateus nesse período, porque sendo monoteístas eles negavam os deuses romanos, gregos e afins. Exatamente da mesma maneira como a palavra ímpio, ateus foi usado como uma expressão de censura grave e condenação moral. Usado no sentido pejorativo, o termo era frequentemente usado no debate entre os primeiros cristãos e helênicos, sendo atribuído assim ao cristão a palavra ateu. Sendo o termo como um insulto, não ocorreria naquela época alguém autodenominar-se ateu. Foi só a partir do século XVIII que passou-se a entender de outra forma esse conceito, se aproximando da interpretação atribuída hoje. E essa curiosidade tem tudo a ver com um comentário deixado no vídeo sobre a pré-história e a história antiga em desenhos e animações. Inclusive, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar também linkado nos cards. Mas nesse comentário ele pediu pra gente falar um pouco sobre o ateísmo na antiguidade. Então tá aí um pouquinho desse assunto pra vocês. E vai a pergunta também, você acha que vale um vídeo específico sobre isso? Deixa aí nos comentários e aproveita para deixar nos comentários também a sua sugestão de conteúdo, de vídeos, curiosidades que você tenha, para que a gente possa abordar em próximos vídeos aqui no canal. E a quarta curiosidade é sobre a descoberta de um fast food em Pompeia. Em 2019 foi escavado na cidade de Pompeia um restaurante popular do período romano que vendia comida e bebida a quem passava pela rua. Este tipo de restaurante, chamados de termopólios, era constituído de um amplo balcão que tinha orifícios para o encaixe de recipientes para os alimentos quentes que eram servidos diretamente, ou seja, era um local utilizado para a compra de alimentos preparados e prontos para o consumo. Este estabelecimento de rua atendia a população menos favorecida, trabalhadores e viajantes com uma comida rápida e barata. As ruínas descobertas contêm ricos afrescos com pinturas coloridas e detalhadas, com cenas associadas ao próprio estabelecimento e também a alguns animais, inclusive aves que eram servidas nos pratos, tais como patos e galinhas. Em um desses desenhos, onde aparece ali a figura de um cão, uma inscrição define bem o humor da época ali, que traduzido poderia ser algo como Nícia é um cagão. Provavelmente era então uma implicância de um cliente com o dono do negócio. Além da estrutura e do balcão, foram encontrados também utensílios, 9 ânforas e restos de alguns alimentos, como sementes, ossos de pato, porco, cabrito, peixe e até conchas de caracóis, que ajudam a determinar a variedade dos pratos que eram ali servidos. Se você ficou até aqui e ainda está curioso, aguarde, porque a última curiosidade é um tanto quanto interessante e nojenta. E a próxima curiosidade é sobre os gladiadores e o marketing no esporte. Os gladiadores e as famosas lutas em arenas talvez seja o elemento cultural romano que seja mais representado na cultura pop e entre o público geral, mas eu acho que essa curiosidade você ainda não conhecia. Sim,
Os gladiadores utilizavam o grande prestígio que eles tinham com o público para fazer o merchandising de produtos e serviços dentro e fora das arenas. Eles anunciavam e emprestavam seus nomes a propagandas que iam desde azeite a casas de banho. Acredita-se que alguns deles possam ter sido, proporcionalmente falando, os atletas mais bem pagos por contratos de marketing da história, deixando aí o Cristiano Ronaldo e o Tom Brady para trás. O fenômeno das lutas, sua importância e significado na cultura e vida do Império Romano tem sido foco de estudos e análises há muito tempo, mas certamente sua influência para o período ainda não está totalmente desvendada. Algumas descobertas arqueológicas, como os murais e as propagandas das lutas em Pompeia, apontam nesse sentido. Saiba que pichação nas paredes não é coisa nova. Diferentes tipos de pichações, como desenhos, frases ofensivas, anúncios políticos e frases bem-humoradas, foram encontradas em paredes e muros de ruínas romanas. As mais famosas e melhor preservadas estão em Pompeia. Vamos ver juntos alguns exemplos. Em tempos de campanha política, os vizinhos de Lúcio Estácio Receptus pedem seu voto para elegê-lo duúmviro com poder judicial. Ele merece. A Emílio Celer, um vizinho, escreveu isso. Você pode ficar doente se apagar maldosamente. Outras retratam situações e pensamentos do dia a dia. O lucro é felicidade. Peguei um resfriado. Mijamos na cama. Hospedeiro, reconheço que procedemos mal. Se me pergunta por quê? Porque não havia pinico. E tem até uma mensagem bem-humorada sobre as próprias pichações. Ó parede, admira-me que sustentes tantas bobagens sem desmoronar. E aí vale lembrar que tanto o fast food como as pichações nas paredes e outras descobertas super interessantes foram preservadas nas ruínas da cidade de Pompeia, porque desde a erupção do Vesúvio em 79 d.C., elas ficaram preservadas sobre vários metros de cinza vulcânica. Aliás, se você quer saber um pouco mais sobre a destruição de Pompeia e de outras cidades antigas, assista o vídeo sobre as grandes erupções vulcânicas da antiguidade, que eu vou deixar linkado nos cards. E a tão esperada última curiosidade é sobre o estranho uso da urina pelos romanos. Se você acha que os produtos branqueadores para os dentes, isso mesmo, é uma invenção moderna, você está redondamente enganado, porque os romanos já usavam a urina humana e animal como uma espécie de enxaguante bucal para limpar os dentes. Esse uso ele foi narrado por vários autores romanos, como por exemplo Catulo, que é um poeta sofisticado e meio controverso ali do período da Roma republicana. Eles sabiam que com o tempo a urina se decompõe formando amônia. Essa substância, por sua vez, tem grande capacidade de limpeza. Neste sentido, podemos lembrar também de uma outra funcionalidade da urina, utilizada na limpeza das togas para tirar as manchas. O processo se resumia então a pessoas saltando e pisando nas togas que ficavam dentro de tanques cheios de urina. Além disso, era usada também como fertilizantes para o solo, indicado, por exemplo, em relatos do escritor latino Suetônio e no processo de curtir o couro. E aí, qual foi a curiosidade que mais te chamou a atenção? Achou alguma delas impressionante? Deixa aí nos comentários, e se você conhece alguma outra curiosidade que não foi falada aqui no vídeo, conta pra gente, porque a história de um dos maiores impérios da antiguidade tem muita história pra contar. E quem sabe não acontece aí uma parte 2 desse vídeo. Espero que você tenha gostado, curte esse vídeo, compartilha com os amigos e até a próxima. Tchau, tchau!